Olá! Enchentes, um desastre que, infelizmente, a gente conhece bem em muitas cidades brasileiras. Mas já parou para pensar se a solução que muitos municípios adotam, na verdade, fizesse parte do problema? Nessa análise, a gente vai mergulhar num estudo de caso da cidade de Ubá, em Minas Gerais. Um estudo que questiona a eficácia da limpeza de rios e propõe uma abordagem muito mais completa, muito mais integrada, para evitar que a água invada as casas e a vida das pessoas. E olha, a análise que a gente vai explorar aqui é fruto de um trabalho acadêmico muito sério. É a monografia de Luciano Rufato Teixeira, com orientação do professor Fernando Guilhão de Castro. É um trabalho da especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da renomada Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou seja, é a ciência buscando soluções para problemas bem reais da nossa sociedade. Se você também acredita que discussões como esta são importantes para a gente construir cidades mais seguras, uma ótima forma de ajudar a levar essa informação para mais gente é seguir o canal, curtir e compartilhar este conteúdo. Para a gente entender bem o caso de Ubá, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer a dimensão do desastre que se repete na cidade. Depois, analisar a solução que tem sido usada e entender por que ela não funciona como deveria. Em seguida, vamos conhecer a proposta de gestão integrada e os resultados que ela pode trazer. E, por fim, refletir sobre como a ciência pode, de fato, ajudar a construir um futuro mais resiliente. Ok, vamos começar a mergulhar no problema. O cenário é o município de Ubá, em Minas Gerais. Lá, o transbordamento do Ribeirão Ubá virou um desafio crônico, um desastre ambiental que se repete ano após ano. E o impacto humano disso é imenso. Pensa só, nos últimos 5 anos, mais de 50 mil pessoas foram diretamente afetadas por esses eventos. É um número que mostra, na prática, a escala da vulnerabilidade social e a urgência de se encontrar soluções que funcionem. E o impacto não é só humano, não. O prejuízo financeiro também é devastador. Segundo documentos da própria Prefeitura de Ubá, só os 3 maiores eventos de enchente dos últimos 5 anos causaram perdas estimadas em 27 milhões de reais. É um dinheiro que poderia estar indo para a saúde, para a educação, mas que acaba sendo perdido na reconstrução. E o que os dados históricos nos mostram é bem preocupante. Olhando para essa tabela, que foi baseada em informações da Defesa Civil de Ubá, a gente vê que as enchentes não são um problema novo, mas a frequência delas vem aumentando muito, principalmente nas últimas décadas. O problema está claramente se agravando. Bom, diante desse cenário todo, quais são as medidas que vêm sendo adotadas? É agora que a gente vai analisar a principal estratégia em vigor e questionar se ela é de fato uma solução de longo prazo. A resposta que a cidade tem dado basicamente é a dragagem, ou seja, a limpeza do leito do rio para remover areia, lodo e outros sedimentos que se acumulam ali e acabam diminuindo a capacidade de escoamento da água. Uma ação que, à primeira vista, parece fazer todo sentido, né? Mas é exatamente aqui que o estudo aponta a falha central. A prática correta da dragagem exige que todo o material retirado do fundo do rio seja levado para um local de descarte adequado, longe dali. Só que o que acontece em Ubá é diferente. O sedimento é simplesmente amontoado nas próprias margens do rio. Pois é, este slide ilustra perfeitamente o ciclo vicioso. Como o autor aponta no trabalho, os sedimentos são simplesmente depositados nas margens do próprio ribeirão. O que acontece? Na primeira chuva mais forte, todo aquele material é lavado de volta para o fundo do rio. Isso anula completamente o trabalho e já prepara o cenário para a próxima enchente. Então, se a solução atual é falha, qual seria o caminho certo? É aqui que o trabalho propõe uma verdadeira mudança de paradigma. Em vez de uma ação pontual que só alivia o problema temporariamente, a sugestão é um plano de gestão completo que olha para o rio e para a cidade como um sistema totalmente integrado. E essa proposta se baseia em 5 pilares que se complementam. O primeiro é óbvio, mas essencial: fazer a limpeza do jeito certo, removendo de vez os sedimentos. O segundo, criar áreas de retenção, tipo pequenos parques ou bacias, para que a água da chuva tenha para onde ir sem invadir a cidade. Terceiro, ter sistemas de alerta para avisar a população com antecedência. O quarto pilar é recuperar a vegetação das margens, que ajuda a segurar a terra e a água. E o quinto, talvez o mais importante, envolver a comunidade em tudo, para que as soluções sejam construídas em conjunto. E essa proposta não é um achismo, viu? Ela foi toda fundamentada em dados e tecnologia. O autor usou softwares que simulam o que a gente chama de manchas de inundação, que são basicamente mapas que mostram com precisão quais áreas da cidade seriam mais afetadas numa cheia.
É a ciência sendo usada para planejar. Ok, com essa proposta bem desenhada em mente, quais seriam os resultados esperados? Agora, vamos falar sobre os impactos positivos que a implementação desse plano integrado poderia trazer. E os resultados projetados são bem animadores. Segundo o estudo, a implementação completa desse plano poderia reduzir em 20% as áreas que hoje são inundadas. E mais importante ainda, a frequência com que as enchentes acontecem poderia diminuir em 30%. E o melhor é que esses resultados poderiam ser alcançados num prazo de apenas 3 anos. Lembra daquele prejuízo de 27 milhões de reais que a gente falou no começo? Pois é. O estudo calcula que, em 5 anos, esse seria o valor economizado com a implementação das medidas. Fica muito claro que investir em prevenção não é um gasto. É, na verdade, uma economia inteligente e muito mais sustentável do que ficar gastando com reconstrução. E para que tudo isso saia do papel, o estudo aponta 4 recomendações-chave. Primeiro, criar um conselho para cuidar dos rios da cidade, com participação da sociedade. Segundo, instalar um sistema de monitoramento com sensores para acompanhar o nível do rio em tempo real. Terceiro, garantir que o planejamento da cidade leve em conta os riscos de desastres. E, por último, criar um plano de manutenção contínuo para que o trabalho não se perca com o tempo. No fim das contas, o estudo de caso de Ubá é um exemplo perfeito de como a pesquisa acadêmica pode e deve ir além dos muros da universidade. É a ciência servindo diretamente à sociedade, buscando caminhos para construir um futuro mais seguro e resiliente para todo mundo. E a mensagem central do autor resume tudo de forma muito poderosa. A solução não está em ações isoladas, mas num conjunto de medidas que trabalham juntas, priorizando tanto o meio ambiente quanto, claro, a segurança das pessoas. E fica aqui uma mensagem de reconhecimento. Esse estudo reforça o papel fundamental que a universidade e cursos de especialização como este desempenham, formando profissionais éticos e preparados para pensar e resolver os grandes desafios do nosso país. E isso nos deixa com uma reflexão final, não é mesmo? Fica a pergunta: como outras cidades podem aprender com o exemplo de Ubá e usar a pesquisa científica de forma mais eficaz em suas políticas públicas, se preparando melhor para os desafios que o futuro inevitavelmente vai trazer? Para quem quiser se aprofundar no tema, a recomendação é sempre consultar a fonte primária. O trabalho original, na sua versão completa e fiel, está disponível no link que está na descrição. E por fim, um aviso importante. Este material é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico que foi gerada com o apoio de inteligência artificial. Por sua natureza, o conteúdo pode conter simplificações ou até mesmo algumas imprecisões.